Bom, gente, a gente vai começar então a trabalhar agora o conteúdo de matrizes, tá? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida aí, mandem um e-mail, aqui o e-mail na tela para contato, mandem sua dúvida para lá que a gente está vendo isso o mais rápido possível, tá? Bom, então a matriz, ela se define matriz M por N, e a gente lê assim, né, M por N, uma tabela com M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. O que isso significa? Bom, uma matriz ela pode ser escrita entre colchetes ou entre parênteses. Tá? E aqui tem os exemplos e agora a gente vai ver o que significa aquele M e N ali que a gente estava falando em cima. Bom, por exemplo, essa matriz aqui, ela tem 3 linhas, então, ó, 1, 2, 3 linhas, esse é o nosso M, né? M linhas, então o nosso M seria 3. E N colunas, então ela tem 2 colunas, tá? Então o nosso N seria 2. Então ela é uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. A gente vai ver isso ainda mais à frente. Vocês notem que ela está aqui entre colchetes, né? Mas ela poderia também ser escrita entre parênteses, não tem problema nenhum. Eu costumo trabalhar entre colchetes sempre, tá? Bom, então essa matriz é uma matriz do tipo 3 por 2, como eu já falei, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ó, 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Essa outra matriz aqui, ela tem 3 linhas também, certo? Só que agora ela tem 3 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo 3 por 3, justamente por isso, por ter 3 linhas e 3 colunas. Essa outra ela tem somente uma linha, mas ela tem 4 colunas. Ó. Cada elemento está numa coluna aqui, tem 4 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo 1 por 4, uma linha e 4 colunas. Sempre linha vem primeiro, depois coluna. Aí ela é chamada, ela ganha um nome especial, ela é chamada de matriz linha. Esse outro tipo de matriz aqui é uma matriz que tem 4 linhas e tem apenas uma coluna. Então, também por isso, né, por ela ter só uma coluna, ela recebe o nome de matriz coluna. Tá? Então, prestem atenção, sempre linha primeiro, coluna depois. Se a minha matriz é 7 por 8, então ela tem 7 linhas e 8 colunas. Nesse caso aqui, 4 por 1, 4 linhas e uma coluna. Tá? Bom, o tipo de matriz ele também pode ser indicado no lado dela, na extremidade inferior direita, dessa forma. Aqui a gente tem uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas, e ele é indicado aqui, o tipo dela. A gente vai trabalhar dessa forma, gente. Então essa matriz aqui é uma matriz 3 por 4, porque ela tem 3 linhas e 4 colunas. Essa outra matriz é uma matriz 2 por 3, então, por ter 2 linhas e 3 colunas. E essa outra ela é uma matriz 4 por 1, por ter 4 linhas e uma coluna. Matriz coluna, então, né? Bom, a representação genérica, então, de uma matriz. Vamos lá. Os números que compõem uma matriz, eles são chamados de elementos, ou termos. Tá? Em uma matriz, cada elemento ocupa uma posição definida, tá? por uma certa linha e por uma certa coluna. Nessa ordem, linha e coluna. Aqui tem um exemplo, a gente tem aqui uma matriz que é 4 por 4, 4 por 3, ó, tem 4 linhas e 3 colunas. Então aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, as colunas também. Ó, o elemento 2 aqui, por exemplo, ele está na primeira linha e primeira coluna. Tá? O elemento 21, por exemplo, ele está na segunda linha, terceira coluna. Cada elemento, cada um desses elementos da matriz, ele pode ser representado pelo símbolo A e J. A e J. Então o elemento A, ele está na linha I e na coluna J. É isso que significa esse IJ. O elemento A está na coluna I, na linha I, coluna J. Então, por exemplo, a gente tem aqui o elemento 5. O elemento 5, esse aqui, ele está na primeira linha, certo? E na segunda coluna. Então, a gente pode dizer que esse elemento é o elemento A12. O elemento A, que está na primeira linha e na segunda coluna, é o elemento 5. Aí a gente lê A12 é igual a 5. Tá? O outro exemplo aqui, o elemento raiz de 2. Ó, a raiz de 2 está aqui. Então, a raiz de 2 está na quarta linha e na terceira coluna. Né? Logo, A43, né? A43 é igual a raiz de 2. O elemento A, que está na linha 4 e na terceira coluna, é o raiz de 2. Certo? E a gente lê A43 é igual a raiz de 2. Tá? Então, a representação genérica da matriz vai ficar dessa forma. Uma matriz A, né, ela é representada dessa forma. A
nome da matriz, né? Ela vai ser igual aos elementos A e J, ela vai ter os elementos A e J, e ela vai ser uma matriz M por N, ela vai ter M linhas e N colunas. Dessa forma aqui, genericamente dessa forma, tá? O A11 é o elemento na primeira linha, primeira coluna. O A12 é o elemento na primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. O A33 é o elemento que está na terceira linha, terceira coluna. E assim até o final. Bom, aí vamos fazer um exemplo aqui de exercícios que vai aparecer para a gente. Então, sabendo dessas informações já que a gente tem, a gente vai começar a praticar alguns exercícios aqui. Então, por exemplo, o primeiro exercício que a gente tem aqui, primeiro exemplo, é escrever a matriz A, que tem os elementos A e J, e que ela é 2 por 3. É uma matriz A, que tem os elementos A e J, e que ela é 2 por 3. A gente já sabe que ela é 2 por 3. Além disso, né, na qual A e J, esses elementos A e J, eles são todos nesse formato, I mais 2J. Mas o que significa isso? Bom, vamos lá. Primeiro, se a matriz A tem os elementos A e J 2 por 3, então ela tem o seguinte formato. Ela é assim, ela é 2 por 3, então ela tem 2 linhas e 3 colunas. Primeira coisa que a gente precisa fazer, determinar como ela é. Se ela é desse formato, né, os elementos dela são os elementos, por exemplo, o primeiro aqui é o A11, é o elemento A que está na primeira linha, primeira coluna. Depois vai ter o A12, que é o elemento na primeira linha, segunda coluna. O elemento A13 da primeira linha, terceira coluna, e assim por diante. O elemento A da segunda linha, primeira coluna. Então, esses são os elementos dela. Agora, a gente tem que determinar quais são esses elementos, os números. Quais são os números? Quanto vale cada um desses elementos? E a gente vai determinar através dessa fórmula aqui, vamos dizer assim, dessa equação, onde cada elemento vai ter este formato. E aí vai depender da linha que ele está, da linha I, e da coluna que ele está. Vamos ver como é que faz. Então, por exemplo, vamos lá, a gente tem o elemento A11, que é o primeiro elemento aqui. Qual é o valor desse primeiro elemento? Vamos fazer a conta então. A11, a gente sabe que ele tem esse formato, certo? Aí todos os elementos A e J têm esse formato. Então vamos lá. Qual é a linha que ele está? Ele está na primeira linha, né? Então no lugar do I aqui, ó, a gente vai botar 1, porque 1 é a linha onde ele está. Então a gente vai botar 1, está aqui, ó. Depois, a equação nos diz que é mais 2J, né? Mais 2J. Então, mais 2 vezes a coluna que ele está. Qual é a coluna que ele está? Aqui, ó, coluna 1. Porque é A11. A11 significa primeira linha, primeira coluna. Então, no lugar do I, que é o valor da linha, tu vai botar o 1, que é a linha que ele está. E no lugar do J, tu vai botar o valor da coluna que esse elemento está. E agora a gente vai resolver essa expressãozinha numérica aqui. Então, 1 mais 2, 3. Bom, esse é o elemento A11. E a gente faz isso para todos os outros elementos. Só imagina se é uma matriz 5 por 5, né? Tem que fazer 25 vezes esse cálculo. Mas é claro que senão a gente não vai fazer coisas tão grandes assim. Interessante a gente saber o método, então não precisa fazer coisas grandes. Vamos lá. Então, o elemento A12, ele está na primeira linha, segunda coluna, certo? Então, o I vai ser 1, aqui, lá da nossa fórmula, dessa nossa fórmula aqui. O I vai ser 1, porque ele está na primeira linha, e o J vai ser 2, porque ele está na segunda coluna. Fazendo a conta, isso aqui vai dar 5. Agora a gente faz o mesmo processo para o A13, para o outro elemento. Então, A13, o I vai ser 1, continuar sendo 1, porque ele continua na primeira linha, e o J vai ser 3, porque agora ele está na terceira coluna, olha aqui. Ó. E aí isso vai dar 7. Fazendo o mesmo procedimento para o A21, agora o nosso I vai ser 2, porque o A21 significa que ele está na segunda linha e primeira coluna, então o J agora que vai ser 1. Fazendo a conta, deu 4. A22, agora o I é 2 e o J também é 2, porque ele está na segunda linha, segunda coluna, aí, ó. Então vai dar 6. E o último, para o final, segunda linha, terceira coluna, então I é 2, J é 3, ele vai ser 8. Bom, já descobrimos o valor de todos os elementos dela, então. Ó. São 6 elementos, né? A1, A12, A13, até o A23. Já descobrimos todos eles. Agora a gente monta a nossa matriz A, então. Nossa matriz A, ela tem esses elementos. Ó, o formato dela é este, né? 2 linhas e 3 colunas. Então, 3, 5, 7, 4, 6 e 8. Cada um no seu lugar. A11 é o primeiro. O A22 é esse aqui. E assim a gente vai indo, tá bem?
Bom, gente, então vai ficar alguns exercícios. Esses exercícios eles estão também lá na apostila, tá? Nossa apostila que já deixei lá no site da escola para vocês. Então deem uma olhada lá, tem esses exercícios aqui para vocês fazerem a respeito dessa aula. Tá? E aí vocês podem conferir as respostas no gabarito que tem no final da apostila, tá? Deem uma olhada lá, que vai estar tudo lá. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com diagonais de uma matriz, matriz identidade e matriz transposta. Tá, gente? Então, não percam a próxima aula aí. Bons estudos para vocês, tá? E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.